Fala galera, tudo bem com vocês? Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os maias. Os maias formam uma das três grandes civilizações que nós vamos ter aqui na América, né? Civilizações mais organizadas e mais complexas nesse sentido, tá? A origem do povo maia, a história ainda não tem, né? Não tem um total conhecimento sobre ela pela falta de algumas fontes de informação. Tá? Mas as informações que nós temos hoje, as grandes teorias mais aceitas, baseadas nas informações que nós temos hoje, mostram que essa população se formou a partir de um movimento nômade que veio da América do Norte, de territórios onde hoje ficam os Estados Unidos, então buscando possivelmente melhores condições de vida, alimento, eles acabaram se fixando então na península de Yucatán, onde hoje fica uma parte do México, Guatemala, Honduras, Belize e El Salvador, e se fixaram ali e desenvolveram, né? A estrutura política administrativa maia, diferente das outras, é baseado em cidades-estados. Tá? Os maias nunca desenvolveram uma grande civilização unificada. Tá? Então eles desenvolveram a sua organização política é baseado na independência das suas cidades, tá? Então por isso a gente fala em cultura maia e não uma grande civilização maia, justamente por essa característica. A grande figura central política desse povo era o Alak Uinik, tá? Que era o grande chefe político-administrativo e tinha o poder absoluto dos cargos e da hierarquia do país a partir daí, tá? As suas cidades, pessoal, né, vão ser cidades que vão se desenvolver baseado principalmente em uma rede de atividades comerciais muito intensa. Então nós vamos ter cidades maias e a principal delas foi Tikal, que chegou a ter 40 mil habitantes só nas áreas urbanas dessas cidades, né? Então eram cidades muito intensas, comerciais, né? Tinham um grande apego nesses locais a templos religiosos, a cerimoniais. Então a religião fazia parte com uma força muito grande do cotidiano dessa população, né? Essa população também desenvolveu uma série de notáveis conhecimentos, medicina, matemática, né? Astronomia, diversos conhecimentos que levaram então essa civilização a merecer um grande destaque, né? E um reconhecimento pela sua importância. O comércio foi uma das grandes atividades de sobrevivência dos maias, né? Eles desenvolveram uma grande rede de comércio entre essas cidades e entre, né, os povos dessa região, né? Então eles desenvolveram uma atividade comercial de forma extremamente organizada, que eles tinham, né, grandes mercados públicos, inclusive separados por setores de mercadorias. Então quando você ia em determinado setor de determinadas mercadorias. Então isso mostra uma organização e uma complexidade muito grande desse povo que requereu, né, essa organização social de destaque nesse sentido, tá? As cidades maias, gente, eram organizadas de uma forma muito hierarquizada. Então, no topo da hierarquia, da importância política social, estava o Hailak Uinik, tá? Como grande chefe e grande responsável por interpretar a vontade dos deuses. Então, ele era o chefe religioso e o chefe político. Então, abaixo dele vinha a nobreza, que partilhava e ocupava os cargos administrativos, que auxiliavam ele na administração do país, tá? E junto com esses nobres vinham comerciantes, religiosos, militares, os guerreiros, né? E lá no topo, né, na base dessa pirâmide, estavam os camponeses, né, o povo de uma forma geral, e os escravos, né? Então era uma sociedade que tinha uma hierarquia muito grande e muito consistente no sentido de respeitar esses privilégios, essas importantes, né? Desde do Hailak Unik como grande chefe, o cara mais importante. Então vinha a nobreza, os comerciantes, religiosos, guerreiros, os camponeses, o povo, né, e os escravos a partir daí, tá? Uma característica muito forte dos maias e de boa parte dos povos
mesoaméricos, pessoal, é a presença do milho no seu cotidiano alimentar. Então o milho foi uma das grandes bases alimentares dessa população, dessas populações que viveram na América Central nesse desenvolvimento dessas grandes civilizações. Tá? Uma das coisas que mais chama e mais marca a cultura maia é o desenvolvimento da astronomia. Então os maias foram grandes observadores das estrelas e construíram, ligado a isso, grandes templos que está ligado às práticas, né, ao conhecimento da astronomia, né? Talvez o mais conhecido, que vocês já devam ter muito ouvido falar, é do calendário maia, né? Os maias desenvolveram então calendários muito precisos graças a esse conhecimento da astronomia. Então eles usavam dois calendários, um calendário para ritual com 260 dias e um calendário solar, um calendário civil, né, para o dia a dia, para a organização do dia a dia das pessoas, para marcar períodos de colheita, períodos de festas, né, religiosas, com 365 dias. Então percebam que o conhecimento que eles desenvolveram na astronomia é um conhecimento muito preciso, né? Que é, basicamente, eles têm o calendário muito semelhante ao nosso calendário que nós temos hoje, né? Outro conhecimento muito forte que eles desenvolveram foi na matemática, que está ligado à astronomia. Então eles já usavam, por exemplo, o número zero, que é uma coisa que a Europa vai aprender a usar muito tempo depois. Então aqui eles já usavam esse número zero para as referências matemáticas a partir daí, tá? Culturalmente, pessoal, o jogo de bola também vai marcar muito, né, a cultura maia, tá? Então o jogo de bola, ele tá presente em várias manifestações de vários povos da Mesoamérica, mas os maias vai aparecer com uma força muito grande nesse sentido, tá? Então o jogo de bola, ele era uma comemoração e ele era praticado porque eles acreditavam que o jogo estava relacionado com o surgimento humano, tá? Uma coisa interessante é que os campos do jogo, eles acompanhavam a trajetória do Sol, né? De leste a oeste ou de norte a sul. Então o campo ele ficava exatamente posicionado na trajetória que o Sol fazia, tá? Por causa da iluminação ou porque o Sol era um dos principais elementos culturais e religiosos desse povo, tá? Então esse jogo, eles acreditavam que estava ligado aos rituais religiosos deles, tá? Só o declínio e o desaparecimento dos maias, ele começa a ocorrer a partir do século IX. Então, a partir do século IX, nós temos o enfraquecimento da cultura maia. Possivelmente por causas naturais, por catástrofes naturais e pela invasão de povos estrangeiros, já que eles tinham uma grande rede de comércio e chamava a atenção de alguns povos vizinhos, né? Então, a partir do século IX começa esse enfraquecimento, esse declínio, né? E aí, a partir desse declínio, a população começa a se deslocar das cidades maias para outras regiões em busca, né, de sobrevivência e uma melhor qualidade de vida, e a partir daí então entra, né, as cidades maias vão entrar em declínio. Quando os espanhóis chegam aqui lá no século XV, com o processo das grandes navegações, né, os maias praticamente já tinham desaparecido enquanto organização política social, tá? Mas a população maia ainda sobrevive, né? Nós ainda temos na América Central, em várias localidades, muitos descendentes do povo maia, né, que hoje sofre por uma série de questões ligadas a isso, mas ainda eles existem. Beleza?